Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Se eu me for agora... A história de Gesteira ela começa por volta de 1600, né? Tanto é que a igreja é construída em 1700, mas quando a igreja é construída já tinha a comunidade no entorno, já tinha, né, os fazendeiros. O que me fez investigar e estudar a história de Gesteira é pelo fato de ouvir as mais velhas dizendo, né, que João Gesteira era um homem bonzinho que passou na comunidade. E eu fiquei intrigada para saber quem que era esse diacho de João Gesteira, que todo mundo falava que era um homem muito bonzinho. E quando eu fui investigar, que eu fui estudar mesmo a história, de bonzinho ele não tinha nada, né? Era o coronel que escravizou e domesticou os indígenas e os quilombolas aqui da região de Gesteira. Porque toda a história começa, né? Todo mundo sabe que numa comunidade quilombola, todo o processo começa, infelizmente, nas senzalas e no entorno das casas que vão se criando em volta, construindo em volta sempre da matriz, que era lá embaixo, né, da igreja. Então, todo mundo morava na parte baixa, todos os mundo da comunidade morava na parte baixa. Todos os eventos religiosos, festivos, escola, tudo era na parte baixa. Salão comunitário, venda, tudo era lá embaixo, essa parte baixa. Aí após a enchente de 79, como aqui tudo é cercado por fazenda, lá não tinha mais onde construir, porque já era dos fazendeiros. Aí o pessoal comprou esse pedaço aqui na mão de um dos fazendeiros para reconstruir, que foi o lugar que conseguiu comprar para poder construir o mutirão ou o Gesteira Novo. Na enchente, nós estava também na roça. Vai o rio começou, vai encher, daquela enchente, eu estava com a menina com idade de 2 meses. E estava com os outros mais grandinhos, né? Um com 3 anos, outro com 2 meses. Quando chegou a tarde, o rio começou a encher, menino tá tudo dormindo. Quando ele falou assim, a água já está na rua. Nós pegamos, ficou aquele desespero, e pegamos o menino tudo sem roupa, sem rolo, sem nada, né? Saímos com um paió e passamos a noite lá. Vai que no outro dia, quando amanheceu, ela tá chegando no paió. Vai, nós pegamos, saltamos o muro dessa casa, saltamos pro pasto, fomos para uma fazenda e ficamos na fazenda. Aí teve um dia, eu peguei e vim para casa de Vera. Eu falei assim, nós vamos dormir lá, que nós passávamos a noite sentados. E eu peguei, minha filha, quando já tal da noite, começou a chovendo muito, eu enrolei minha menina numa coberta velha e pus um frasco por cima. Na hora que eu estava chegando na fazenda, a menina estava sem fogo. Eu peguei e falei com meu marido assim, a minha menina está morrendo. Ela está soltando espuma para a boca, estava afogada. Afogando debaixo do frasco, que a chuva grossa, né? Eu tirei do frasco dela depressa, sentei na escada e fui dando ela peito, sacudindo ela, que ela começou a respirar. Ela estava quase morrendo, afogada. Essa noite, passei a noite inteira sentada no colo olhando ela. Daí para frente, minha filha apanhou uma dor de ouvido, que o ouvido dela escorria pro pescoço abaixo e inflamava tudo. Nós não tínhamos recurso, né? Nem em casa, nós em casa estava tudo cheio d'água lá.
Nós sofreu demais essa ocasião de enchente. Trabalhando aqui na comunidade, pesquisando as pessoas mais velhas. Nós fizemos entrevista e perguntamos para ela como que foi em 79, né? Foi uma chuva, choveu muito nesses dias, o rio foi enchendo aos poucos. Não, aí, no caso, a minha tia que conta, não, veio de repente. Quando nós vimos, a comunidade já estava tomada pela lama e as pessoas foram tiradas muito rápido, tiveram que subir para o barranco afora para poder se salvar. Então, assim, não foi uma enchente. Já eram as mineradoras causando estrago e sofrimentos, né? Porque a parte baixa do quilombo, né, a maioria das casas foram destruídas e veio aqui para cima para o mutirão. Isso aqui você pode chamar de mutirão ou gesteira novo. É um gesteira novo, mas dá-se o nome de mutirão porque foi feito coletivamente. Todas as pessoas, todos os homens da comunidade trabalharam na construção da casa. Ninguém sabia a casa de quem que era. E as mulheres tinham a tarefa de preparar o alimento, como sempre. Aí todos trabalharam numa forma de mutirão. Depois que as casas ficaram prontas, aí a pessoa que era responsável, ela passava na porta de cada casa colocando o nome. Por exemplo, assim, meu pai, no caso, família de Silvio, a minha era ali, família de Pedro, família de Vicente. Então, assim, aí cada um, naquele momento que ele soube, ele construiu a casa sem saber qual a casa que era dele, coletivamente. E isso foi feito com menos de um ano, né? Aconteceu em 79, com muito pouco tempo, todo mundo voltou para suas casas, e 10 anos depois de um crime tão grave, das mineradoras com tanto recurso, nós não temos nem a terraplanagem do reassentamento, infelizmente. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, cantamos construções, caminhando e cantando. No dia 5 de novembro de 2015, às 5h45, o meu cunhado ligou para o meu marido que ele estava fazendo aniversário. Mas em vez dele falar parabéns, meu irmão, ele falou, meu irmão, aconteceu, estourou uma barragem mariana. A gente sem saber, aí ele respondeu para ele, eu não estou sabendo. E nisso, no ele falar isso, eu comecei a entrar em contato com as pessoas para saber. Só que o telefone já estava dando mau contato, porque já vinha destruindo o sinal, né? Porque era um telefone rural. Por volta de 7 horas que a gente ficou sabendo que tinha estourado uma barragem, mas não sabia para onde ela ia escoar. Se ela ia para Santa Bárbara, se ela ia para outro lugar, se ela ia passar aqui no Rio Gualá. Por 9 horas da noite a gente recebeu um comunicado que a gente saísse, que a lama ia passar aqui. Mas sem extensão, sem ninguém explicar, sem ninguém dar para a gente assim, uma resposta concreta, né? E aí a gente ficou no aguardo, o pessoal foi nos ajudar a tirar as coisas do lugar, mas sem saber o quanto de lama que ia vir. Sem ter conhecimento nenhum, sem saber como que ia passar, se ia ser como um enchente, se ia ser mais do que um enchente. E quando chegou 11h45, chegou essa lama, esse barro podre, que fala lama, mas era um barro podre, fedido e destruindo tudo, com muita violência e muita lama. 12 metros cúbicos de lama, era coisa de cobrir uma casa. E não dava nem tempo de cobrir, porque o peso da lama já jogava a casa no chão.
Então foi muito assustador. Foi muito sofrido, muito doído. Eu sofri muito medo, porque não tinha quem gritar. Não tinha ninguém para socorrer. Só Deus, né? Só Deus, eu e meu marido. Ele teve um surto, então ele ficou mais ou menos até umas 3 horas da manhã, assim, parecia que ele estava sem sentido. A partir das 3 horas da manhã para frente, foi que ele começou a conversar normal. Ao amanhecer 10 horas do outro dia, e a gente lá sentado sem saber o que fazer, meus filhos apareceram numa mata. Todos com facão fazendo a estrada, né? Na mata, para passar, para vir socorrer a gente. E na cabeça deles a gente nem existia, porque nós deitava cedo. Nós que aqui da roça, a gente deita cedo, né? E se ninguém avisou pai mais mãe, eles nem tinham esperança de encontrar a gente. Porque a televisão já mostrava, né? A espessura da lama. Veio destruindo, cobrindo tudo, eles não viu a casa. E não via a gente. Então, foi muita dor, muito sofrimento. A minha casa foi embora tudo, até o alicerce. Perdi tudo, eu saí de casa com a roupa do corpo. Sem nada. No dia 16 de novembro de 2015, os meus filhos me resgatou na lama e me levou para Mariana. E lá eu fiquei morando com meu cunhado. E 2 meses depois da lama, foi que a empresa alugou a casa para mim. E ali eu fiquei 7 anos. 7 anos de sofrimento, de luta, porque eu fui criada na terra. O meu marido trabalhava na terra. Ele não se adaptou em Mariana. Ele não adaptava em cidade, porque ele foi criado na roça, com trabalho de roça. E ele ficou doente, ele deu um tipo de uma depressão, e até que a gente percebeu que recorreu para voltar, ele voltou para aqui, mas ele chegou doente, com um câncer. E com esse câncer eu estou lutando até hoje. Como meu filho é construtor, ele pegou e veio e construiu uma casa para trazer o pai, que o pai estava doente, depressivo e não conseguia adaptar. Aí eu falei para ele, meu filho, você deixa seu serviço e vai construir uma casa, senão nós vamos enterrar seu pai. Ele pegou e veio. Com 5 meses ele construiu uma casa para mim aqui, mas com recurso próprio. Nada de ajuda de empresa. A empresa não ajuda ninguém. Ela só confunde a vida da gente, ela dificultou muito a vida da gente, né? Essa lama trouxe para mim, para nós, muita dor, muito sofrimento, doença, insegurança, entendeu? Então ela só acarretou para a gente problema. Ela não resolveu o nosso problema. Isso aqui é depois da lama, não tinha essas coisas, sabe? Aí coça muito, e aí dá umas bobolinhas, aí depois fica assim, ó. Sabe? Aí eu tô fazendo tratamento, né, pra ver o outro braço também, o rosto. Aqui depois juntou, né, o estresse, a preocupação, que depois dessa lama, e eu acho que é por isso que ficou assim, eu não tinha essas coisas. E o medo, né, muita coisa, que a gente fica aquele medo, né, acontecer igual a minha mãe tá fora da casa, aí a gente fica assim, preocupado com ela, com medo de ficar doente, essas coisas, sabe? E eu sou muito preocupada. Da família, que é mais preocupada dos irmãos, sou eu, sabe? Aí tem vezes que eu não durmo, por isso que eu tô tomando esse remédio. Tem vezes que eu não durmo. Mesmo com remédio, tem vezes que eu não durmo. Aí tem que tomar os remédios pra dormir, sabe? Remédio, médico meu, só um particular. O médico meu mais barato é R$500, sabe? Que eu pago. E os remédios também, tudo comprado. Só remédio de pressão, 2 que eu não compro. O resto tudo eu compro. Eu tenho problema de tireoide também, né? Que tem que tomar um remédio. E a viagem de carro que transporte também, tudo é pago. É R$200 daqui em Ponte Nova. Em Barralão, que a gente faz exame de sangue, é R$100. Aí juntando tudo, né? Tem mês que eu gasto 1.800, 2.000, até mais. Depende.
Antes era assim, muito tranquilo, né? Igual minha mãe falou, a gente ia do outro lado, tinha as festas da padroeira, tinha as quadrilhas, tinha as barraquinhas, tinha festa, vinha a comunidade de fora, com os seus, com o santo, né, de fora, os padroeiros, sabe? Tinha a banda, era muito bom. E depois tinha o forró, né? Era bom demais. Aí depois da lama a gente ficou só esse ambiente aqui, sabe? Não saímos daqui, mas não, só ficava aqui. Aí já começou a dar os problemas, sabe? É muita gente que deu depressão, uns até morreram, né? Em pouco tempo agora morreu um outro. Semana passada morreu um moço aí também. Aí é isso, aqui é só um pedacinho que a gente tem, né? Pra gente ficar, essas coisas. Lá do outro lado era muito bom, sabe? E depois dessa barragem, muita coisa aconteceu. Assim, tem igreja, né? Até que a igreja somos nós, né? Mas a gente ia na igreja, tinha um lugar pra gente ir, sabe? E aqui é isso, a gente fica nessa vida. E aí, uns pessoas foram embora, uns foram em Mariana, hoje foi Belo Horizonte, hoje mudou para Barra Longa, Caiaca. Aí outros também já morreram. Aí ficou só nós aqui. Aí tá muito diferente, é muito triste, sabe? Assim, a gente era tudo unida, a comunidade unida, agora cada um separou, cada um foi pro seu lado, sabe? Nós tomava banho nesse rio aí. Muitas das vezes a gente tomava banho nesse rio aí e a gente... era muito bom. Coisas que criança que nasce na roça faz, né? Uma das melhores infâncias que eu nunca esqueço. Cada vez que a gente reúne, a gente conversa sobre isso. Não tem como esquecer, não. A gente quisesse um peixe, a gente ia no rio, pescava, pegava, era bastante. Ainda mais a minha família ainda, né? Que a minha mãe na época teve muitos filhos. E a gente foi... A dificuldade era mais, né? Eu lembro da maioria das vezes que às vezes não tinha nada pra gente comer assim. E meus irmãos, nós descia ali embaixo no rio, nós pegava era fieira de peixe, sempre deitava e comia. Mas fazer o quê? Não pode fazer nada. Você lembra que era bom demais e agora acabou. Não existe, pé não existe de esteira. Né? Agora eu plantava lá, coía. Eu não comprava feijão, negócio de fruta, banana, mamão, batata, mandioca, não comprava em lugar nenhum. E aqui já não tem onde plantar, porque aqui a terra aqui é mais ruim. Quando você vai subir para um reassentamento, eu sempre vou dizer isso, o rio não vai, né? Você vai levar lembranças, mas a sua identidade, a sua cultura, o seu rastro, a sua raiz, tá nas margens do rio, né? Que é onde se produz. Onde se produzia todo o alimento aqui da comunidade. Aqui era tão rica, tão rica, tão rica. Por mais que a gente se organize, que a gente se fortaleça, que a gente se reconheça enquanto um povo quilombola, enquanto quilombo, essa semente a gente não consegue mais. Vamos fazer virar música? Se na terra não planta, nosso povo não janta. Vocês produtos aqui na roça, vamos lá. Nosso povo não almoça. Todas as vezes que a mineração chega num território, ou qualquer outro processo capitalista chega num território, eles dizem assim, olha, o progresso está chegando. A mineração ela chega no território assim, olha, o progresso está chegando. Nós vamos dar emprego para esses homens da comunidade, tudo vai trabalhar, vai ganhar um salário bom, nós vamos fazer melhoria nas escolas, nas estradas, nossa, vai ser assim tudo mil maravilhas, vocês vão ver.
Vocês vão ter uma vida maravilhosa. Mentira. Quando a mineração chega no território, você está vendendo a sua alma. Você está colocando a sua alma na mão de qualquer um. Porque não é assim. Quando a mineração chega no seu território, ela está tomando aquilo que é seu. E toda a história de Barra Longa, não vou dizer do quilombo de Gesteira, da nossa região no entorno, que começa com a maldita mineração, né? O extermínio dos nossos indígenas aqui da região é a mineração. Quando o nosso povo é levado para ser escravos, escravizados, é a mineração. Então é mentira. Todas as vezes que alguém ouvir o progresso está chegando, sai fora, a gente corre. Nós começamos a nos organizar. Primeiro eu falei, pô, vamos para o Ministério Público? Enchemos o ônibus para o Ministério Público. Chegamos lá, vocês têm agenda? Não. Ah, que não tem problema. Não tem agenda, não vai ter problema, não. Nós viemos para ficar. Nós chegamos de manhã, nós chegamos lá por volta de 8 e pouca. Eles foram atender a gente 5 horas. Mas teve que abrir as portas para nos atender. Daí nós já saímos com outras agendas. Nós fomos para Brasília. Ocupamos. Tiveram que organizar todos os ministérios dentro de uma sala para nos atender. Ah, não tem jeito, não tem jeito. Não, o problema não, nós viemos para ficar. Nós não viemos para voltar correndo. Nós podemos ficar aqui uma semana, um mês, o que precisar. E nós somos com tudo mesmo, nós somos organizados para ficar. Molha a meia, embarca morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Nós viemos lá do quilombo fazer barulho em terra alheia. Nós viemos lá do quilombo fazer barulho em terra alheia. Nós temos o maior orgulho, o maior prazer de estar com eles, de estar nos espaços com eles. E é por eles que a gente vai continuar resistindo, porque eu quero ver cada um deles reconhecido, indenizado. Recentemente aqui agora, nós já perdemos 5 pessoas com câncer aqui na comunidade, porque a lama está aí. As pessoas estão respirando, estão comendo, estão se alimentando em cima de uma área contaminada. E é por isso que a gente tem que resistir. Nós podemos baixar a guarda, não podemos. Se hoje a minha voz é minha arma de luta, se hoje a peneira é a nossa arma de luta, enquanto povo preto, quilombola, povo negro, nós temos que gritar, nós temos que denunciar. Nós conquistamos o espaço, não podemos retroceder, não. E depois que surgiu esse grupo, o grupo Fênix, né, da dança, ele ressurgiu, tipo, ressurgiu da lama. A Fênix ressurge da cinza. E nós ressurgimos da lama. Usamos a peneira. A peneira é o nosso instrumento-chave. É com ela que a gente ocupa espaços de luta. É com ela que a gente está sendo reconhecida nas viagens, na cidade. É com ela que a gente vai à luta. Tem pessoas que usam espada, usam revólver. Hoje nós usamos a peneira. Ela é nossa arma de luta. E com ela a gente vai vencer. Peneira é porque antigamente os escravos catavam café e cantando essa música, com as peneiras na mão, soprando café e cantando essas músicas nas lavouras. Aí a gente veio da antigamente, né? Das histórias das vó, da bisavó, da mãe, e como ficava nas lavouras catando café e cantando e soprando café com a peneira. É no balanço da peneira, vou peneira. É no balanço da peneira, vou peneira. Peneira, peneira, caiafuba. Peneira, peneira, caiafuba. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados.
mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Eu